Olá a todos, estamos de volta à Rua do Mundo, um podcast quinzenal sobre assuntos internacionais. Eu sou o Bernardo Pires de Lima. Eu sou o Rui Tavares. E hoje temos a Mafalda Damaso, a partir de Londres, investigadora em política europeia e relações internacionais na Universidade de Londres. É evidente que o tema hoje não podia deixar de ser as eleições no Reino Unido, em cima do acontecimento, dos últimos acordos negociais, da expectativa para a primeira ronda negocial do Brexit com Bruxelas no dia 19 de junho, todas as questões de independentismo do Reino Unido. Mafalda, estás aí a acompanhar já há algum tempo a política britânica. Que leituras é que fazes desta noite eleitoral, da situação que se vive aí, do clima político, do clima social que tens visto in loco? Sim. Bom, obrigada antes de mais pelo convite. Eu estou em Londres desde 2010 e portanto já estou cá há bastante tempo, vim para cá fazer o doutoramento, dei aulas também, agora trabalho como investigadora, mas é na interseção entre relações internacionais e cultura. Tenho seguido, obviamente, de perto o debate político aqui, especialmente desde o referendo para o referendo europeu. Faço a declaração de interesses, estive a distribuir panfletos para o Remain na minha área, mas como vivo em Londres, vivo em East London, enfim, Londres é uma ilha, e portanto, de certa forma, vou estando protegida de um clima social que tem mudado bastante. E mesmo apesar disso, apesar de Londres ter votado na sua grande maioria, como sabemos, pelo Remain, sei de casos de amigos, por exemplo, um casal de amigos, um exemplo sueco, a passear com uma criança em East London também, numa zona com bastantes artistas, bastantes designers, etc., e que, como estavam a falar sueco, lhes foi dito para ou falar inglês ou irem para casa. Isto era uma coisa que eu nunca ouvi. Vários ingleses também têm falado, ingleses que pertencem a minorias étnicas, dizem que têm ouvido coisas que não ouviam desde os anos 80, e isto, infelizmente, é algo que também se reflete no ambiente político. Apesar de o UKIP, nas eleições de ontem, ter implodido, quando basta ver os telejornais e fala-se da imigração como um peso, fala-se dos números, de quantos imigrantes é que precisamos, até não precisarmos deles, e portanto em termos de clima, como a pergunta que me fez, houve de facto uma alteração profunda na forma como os imigrantes, pelo menos europeus, porque aqueles que não são europeus já tinham uma vida muito difícil, mas da forma como os europeus são vistos. Em relação à eleição de ontem, bom, isto foi fascinante, mas o problema é o que é que vai acontecer daqui para a frente, porque não resolve nada, não é? Como sei que vamos discutir, haverá talvez uma nova eleição, não se sabe, mas o Brexit, a posição do Reino Unido em relação ao Brexit fica ainda mais complicada. Já era e fica ainda mais. A Theresa May perdeu aquilo que procurava, que era o fortalecimento da sua posição. A sua posição ficou ainda mais fraca. O voto, por outro lado, o Labour conseguiu votos tanto nas zonas que votaram Remain como nas zonas que votaram Leave. Portanto, é toda uma enorme confusão e vamos ver o que é que vai acontecer. Fala-se, por exemplo, da possibilidade de organizar uma espécie de um comitê, uma união, um comitê interpartidário que proponha uma posição judicial em relação ao Brexit. Não sei se está a perguntar. Sim. Rui, não sei se viveste com entusiasmo de outros protagonistas da esquerda portuguesa e de outros países em relação à campanha que o Jeremy Corbyn fez. Apesar de tudo, ele não é verdadeiramente um game changer na governação, como seria eventualmente a ambição dele e de quem
se entusiasmou com a campanha. Notas que há aí uma sustentação da agenda deste Labour que possa perdurar no tempo, quer dizer, há aqui uma legitimação das bandeiras deste Labour que claramente inverte as grandes bandeiras do consenso liberal entre o New Labour e algum partido conservador. Achas que isto é um momento ou tem alguma sustentabilidade e pode moldar até outros partidos no resto da Europa? Bem, olá Bernardo, olá Mafalda. Eu creio que um dos melhores comentários sobre o Jeremy Corbyn que ouvi recentemente foi ontem, foi a partir de um ator inesperado e insuspeito, que é o Nigel Farage do UKIP, que está nos antípodas de Jeremy Corbyn, mas disse uma coisa muito interessante. Disse que ao passo que Theresa May era insincera, ou passava como insincera, que Jeremy Corbyn era genuíno e era sincero. E que isso fazia com que pessoas que pudessem não concordar com ele em tudo, no entanto respeitassem essa genuinidade, essa sinceridade das crenças que Jeremy Corbyn tem há dezenas de anos. Portanto, o que ninguém pode certamente desconfiar é que Jeremy Corbyn se preocupa com as causas do desemprego, da desigualdade, da justiça social, etc. Ou com a causa da igualdade e com os problemas do desemprego e da desigualdade. E eu creio que o Nigel Farage vê isto bem porque ele próprio é um cultor dessa arte mais recente, que é da substituição dos políticos típicos dos anos 90, que eram os políticos que faziam aquelas triangulações de temas para apanharem um bocadinho da direita, um bocadinho da esquerda e, portanto, tentarem mais ou menos escapar entre os pingos da chuva para não terem que se definir muito de nenhuma maneira. Os Clintons, os Blairs, etc., que de certa forma chegam quase que a Barack Obama. Barack Obama é um político de transição aqui. E nós temos neste final da década de 10, uma emergência de políticos com os quais as pessoas podem não concordar, mas respeitam por discordarem. Curiosamente é uma coisa, talvez tenha a ver com fenómenos de transformações estruturais na esfera pública, não é? Quando passamos da televisão para as redes sociais e há uma espécie de valor que é dado à assunção de uma posição, e isso implica, por exemplo, um eleitorado que tem sido estruturalmente mais conservador no Reino Unido respeitar um socialista dos 7 costados como Jeremy Corbyn, mas também, de certa forma, é uma lição no ano passado, no referendo, quando nós víamos que aqueles que defendiam o Remain, Cameron e muitos outros políticos, e aí Jeremy Corbyn, porque ele não estava genuinamente muito envolvido na causa da União Europeia, defendiam a União Europeia a meio, digamos assim, ao passo que um Nigel Farage, nesse caso, era contra a União Europeia e era genuinamente contra a União Europeia e isso mobilizava as pessoas. Portanto, é uma questão de percepção, parece uma questão muito subtil, mas é uma questão importante. Eu sinto-me, próximo das causas mais socialistas do Jeremy Corbyn, mas creio que tenho uma relação mais ambivalente, porque eu creio que só se pode ser socialista hoje em dia na Europa e no mundo se tivermos atenção em atenção os fenómenos transnacionais e, portanto, os fenómenos da Europa como um todo, da União Europeia em particular e do futuro da União Europeia. Eu não acho que a esquerda se possa desresponsabilizar do futuro da União Europeia, e acho errado quem pense que do colapso da União Europeia pode vir alguma coisa de bom, e também não acho que a esquerda deva ter uma posição básica, uma posição caricatural em relação à globalização e achar que a desglobalização é o caminho. Eu acho que se formos ser socialistas a sério, perdoem-me este... E, portanto, nesse plano, o Jeremy Corbyn não oferece nenhum tipo de escapatória realista e satisfatória. Nem no plano europeu, nem no plano da globalização. Eu creio que são temas que não lhe interessam muito. Eu creio que, desse ponto de vista, ele corresponde a uma visão mais nacional, mais compartimentada do socialismo, que remete muito para uma fase do pós-guerra, mas que remete de uma maneira muito parcial só para a fase da construção do Estado Social no pós-guerra, esquecendo que quando estávamos a fazer esse Estado Social no pós-guerra, já era porque estávamos a fazer uma construção europeia que estava na altura a começar e na qual, aliás, o Reino Unido quis entrar. O de Gaulle é que não quis que eles entrassem. Ou seja, independentemente da senhora May conseguir uma aritmética governativa que a faça
liderar o processo de negociação com Bruxelas, ou se Jeremy Corbyn tivesse conseguido fazer o mesmo, no fundo nós não tínhamos aí nenhum horizonte, nem nenhum roteiro positivo nesse campo do Brexit, quer um quer outro não tem propriamente... Bem, eu acho que não há opções fáceis para o Brexit. No entanto, acho que o Jeremy Corbyn, apesar de tudo, tem um bocadinho mais de margem de manobra política, porque não assumiu de uma forma tão clara a preferência por um tipo de Brexit em particular. E, portanto, poderia não só ter mais margem de manobra a negociar com Bruxelas, como ainda por cima... Mas isso também o responsabiliza nos resultados do referendo. Eu acho que o facto de ele não ter ido por nenhuma... porque ele tinha que manter uma parte do eleitorado Remain, e que era trabalhista e que por sua vez votou nele à mesma porque achou que poderia conseguir isto, não é? Portanto, poderia conseguir um parlamento minoritário, e que isso seria a melhor maneira de evitar... digamos, a cavalgada para um Brexit mais duro, e ele depois também teria que negociar, seja com os nacionalistas escoceses, que são muito pró-europeus, seja com os liberais-democratas, que ainda são mais pró-europeus. Agora, o problema está mais no que aconteceu. Eu vejo muita gente a ler e estas eleições como sendo favoráveis a um Brexit um bocadinho mais suave, porque Theresa May concorreu pedindo um mandato para negociar um Brexit duro com Bruxelas e não teve esse mandato, isso é verdade, mas por outro lado o que acontece é, como ela não tem uma maioria, e só tem essa maioria com um partido basicamente de base sectária na Irlanda do Norte, não é? Um partido de protestantes da Irlanda do Norte, e um partido que defende um hard Brexit, ou seja, um Brexit duro para tudo, menos eventualmente para a fronteira com a República da Irlanda. E como ela vai precisar de pequenas diferenças de votos, de 1 ou 2 votos, vai estar sempre presa, refém dos seus extremistas no Partido Conservador. Portanto, eu acho que isto aumenta em muito a probabilidade dela chegar a Bruxelas com um conjunto de exigências incompatíveis entre si, e essas exigências incompatíveis entre si, ela não ter nenhuma folga em casa para as poder negociar, e portanto o que pode acontecer é que no dia 30 de março de 2019 o prazo do artigo 50 termina, pode não haver nenhum acordo, e se não houver nenhum acordo, o direito... Também pode haver um prolongamento do prazo. Não pode, isso acho que não pode. Acho que não pode, precisa de unanimidade entre todos os outros países da União Europeia, e não há boa vontade neste momento, nem haverá daqui a 2 anos para isso, principalmente se os britânicos não quiserem pagar nada daquilo com que se comprometeram nos últimos orçamentos da União Europeia. Não, o que pode acontecer mesmo é de um dia para o outro o direito da União Europeia deixa de se aplicar no Reino Unido. Deixar de vigorar no Estado. E isso é muito complicado para a vida de milhões de pessoas no Reino Unido e no continente. Mafalda, deixa-me reforçar a ti para te perguntar se tens a mesma leitura que eu, que é as expectativas e a fasquia das duas principais políticas, e aqui políticas mesmo no feminino, do Reino Unido, Theresa May e a Sra. Sturgeon, saíram defraudadas, e portanto elas são as duas grandes derrotadas naquela folga que precisavam para ir com a sua agenda avante, nos termos em que a queriam pôr em prática. Concordas com esta dupla derrota, com este duplo enfraquecimento interno e externo? Concordo, mas ao mesmo tempo há uma mulher que ganhou uma posição bastante importante aqui, que é Ruth Davidson, portanto a conservadora escocesa. Exatamente, escocesa, que tendo conseguido aumentar o número de deputados, de certa forma é também alguém que conseguiu a maioria para Theresa May, e é alguém que é está mais próxima, enfim, da posição de Cameron em determinadas posições que Theresa May, e portanto pode ser que Davidson consiga eventualmente ter algum poder nos próximos meses e influenciar Theresa May. Se não conseguir, é uma potencial líder para umas próximas eleições, e aí Jeremy Corbyn talvez, enfim, vai ser mais difícil para ele, digo eu, conseguir os resultados, porque Ruth Davidson é muito boa em comunicação, e vários dos erros de Theresa May são erros que ela não cometeria. E portanto, enfim... sim, saíram derrotadas, mas há Ruth Davidson é alguém que há uma outsider.
com algum interesse. E já agora, o que me falou de outsiders, eu só queria dizer isto muito rapidamente. Concordo totalmente com a análise de que o voto em Corbyn foi um voto por alguém que não é visto como um político tradicional. E isto lembra-me, enfim, entrevistas que tenho visto com votantes em Trump, votantes em Macron. Tenho a certeza de que existirá estudos nos próximos meses para tentar perceber até que ponto é que há paralelos ou não, como os votantes veem Corbyn. Sim, não sei se tem outra pergunta. Vamos partir digamos, deste facto de que a senhora May tem um governo minoritário com incidência parlamentar, digamos, na formulação que quisermos, mas tem essa aritmética conquistada, que chega a Bruxelas com o roteiro para dia 19, inicia com essa atmosfera o clima negocial, portanto a primeira ronda, mas também tem à sua frente um presidente francês com uma legitimidade reforçada em presidenciais e provavelmente nas legislativas, e uma consolidação, seja em vitórias em Estados federados na Alemanha da senhora Merkel, e portanto aqui uma certa consolidação do eixo franco-alemão e digamos, da continentalização de uma posição do outro lado da mesa das negociações, que influencia necessariamente a Comissão e o Conselho. Como é que vocês antecipam, digamos, os próximos passos desta negociação? Acham que há aqui bloqueios inultrapassáveis? Não há aqui nenhum tipo de distensão da atmosfera nos próximos tempos em perspectiva? Ou há? Bem, eu creio, desculpa-me, Falda, não sei se queres avançar tu. Eu creio que a Theresa May chega mais fraca a Bruxelas, porque diminuiu a sua maioria e teve para todos os efeitos uma derrota política. Está mais fraca em Westminster, porque diminuiu a maioria e está dependente de terceiros, portanto do tal partido quase monotemático norte-irlandês. Está mais fraca em Belfast, precisamente, porque vai romper o equilíbrio em que normalmente o governo de Londres estava, não se intrometendo entre católicos e protestantes na Irlanda. Isso tinha sido garantia de paz, e a partir de agora vai tomar as exigências de uns como superiores às necessidades dos outros. E, portanto, isto tudo junto não quer dizer que uma líder mais fraca vá ter uma posição negocial mais flexível. Muitas vezes é o contrário que se passa. Quanto mais fraco é o líder, mais necessidade ele ou ela tem de ser inflexível nas negociações. Porque, por exemplo, não pode estar no mercado único e não pode estar na União Aduaneira Europeia, porque tem elementos mais fundamentalistas no seu partido, que não aceitam qualquer tipo de interferência do Tribunal de Justiça da União Europeia em decisões que envolvam o Reino Unido. Isto é um patente absurdo, porque tem que haver um tribunal qualquer. Se faz parte de um sistema legal comercial, quando houver quando for preciso dirimir um conflito, alguma espécie de tribunal tem que haver. Ou o Tribunal de Justiça da União Europeia, ou da EFTA, ou outro qualquer, mas a visão de alguns, pode ser meia dúzia, podem ser 10, podem ser 20 conservadores, 20 Tories, que dizem é inaceitável ter qualquer juiz estrangeiro a julgar em qualquer caso britânico, vai fazer imediatamente a União Europeia dizer, então se é assim, não pode haver acesso ao mercado único, que era uma coisa que Theresa May dizia que queria. Ela não queria estar dentro do mercado único, mas queria poder exportar para dentro do mercado único. Se não pode exportar para dentro do mercado único, pode ocorrer que, se não houver nenhum acordo transicional, pode ocorrer que simplesmente os caminhões cheguem à fronteira, seja à fronteira dos barcos em Dover, seja quando forem enfiados no Eurotúnel para virem de comboio para a França, e não possam passar, porque o sistema da União Europeia é tal que permite que os caminhões simplesmente passem com produtos de um lado para o outro. Se de repente esse direito não se aplicar, o que acontece é que todos os produtos têm que ser vistos. E, portanto, logo as peças não chegam às linhas de montagem em que o Reino Unido está inserido, etc, etc. É todo um caos. Isto só falando da economia. Mas o que é mesmo preocupante, e deve ser preocupante para nós, é o que é que acontece também com as exigências incompatíveis que há ao nível ao nível dos cidadãos. Por um lado, o Reino Unido não quer liberdade de circulação,
por outro lado, quer evidentemente garantias para os cidadãos britânicos, e são muitos, que vivem no continente europeu, nomeadamente reformados, em Espanha, em Portugal, em França, em tantos sítios, e que basicamente é preciso arranjar acordos para que nos sistemas de saúde sejam pagas as despesas destas pessoas, etc. São negociações muitíssimo complicadas, ela não tem quase espaço nenhum para dar nada a ninguém. E um calendário muito apertado. O calendário é muito apertado, o relógio está a contar, portanto, dia 30 de março de 2019 acaba. Talvez, do lado a que tu te estás a referir, do lado de Merkel e de Macron, como estão em posição de força, talvez eles tenham a possibilidade de dar um bocadinho mais de folga para que, enfim, para que não haja aqui nenhuma espécie de catástrofe socioeconómica, que seria péssima para o Reino Unido, mas que colateralmente também seria má para a União Europeia. Exato. Mas depende, a gente não sabe como é que vai ser no próximo ano e meio. Se a União Europeia voltar a estar sob dúvida em relação à sua continuidade, voltam às posições de força que dizem é preciso tratar mal o Reino Unido para que mais ninguém tenha vontade de sair. Não, e atenção, portanto, que durante este processo de 2 anos de negociações, que é um processo de alta erosão da posição britânica, não é? Um desgaste brutal de pressão interna e externa, nós não sabemos se a senhora May começa as negociações, mas se as termina, não é? E se não há aqui digamos, uma implosão do seu estatuto interno, fruto da não apresentação de resultados em Londres, das constantes rondas negociais, não é? Isto pode lhe causar um problema acrescido e uma oportunidade também de outros se colocarem. Era aí que eu queria perguntar à Mafalda, nesta última ronda de análises, digamos, a colocação de nomes de outsiders, de personalidades que estavam à espera de uma hecatombe da Theresa May nesta madrugada, se guardaram as suas armas, se continuam a tecer algum tipo de comentários de grande pressão sobre ela. Que nomes é que tu identificarias nesse horizonte ou nesse debate? Não sei se consigo dar nomes específicos. O que eu tenho andado a seguir mais nestas últimas 2 horas, porque é uma coisa que me fascina, são os debates internos no Labour Party. E aí não há... Uma coisa que foi bastante interessante foi perceber que a partir do momento em que a eleição foi chamada, o partido se uniu e, portanto, a divisão interna ficou silenciada. Mas há sinais de que aqueles que apoiam o governo veem isto como uma demonstração de que ganharam o argumento político e de que, portanto, por exemplo, deputados que tenham votado contra Corbyn agora poderão ter a sua posição em risco no futuro. Ou seja, a instabilidade é geral, não só dentro do Partido Conservador, mas também dos trabalhistas, e sinceramente daí eu pessoalmente achar que algo como um tal comitê que reúne pessoas de todos os partidos fosse uma boa ideia. Enfim, não posso responder diretamente a esse nome. Sei que, por exemplo, se fala da necessidade de novos líderes, potenciais líderes para o Partido Conservador, mas por algum motivo pessoas que estariam mais próximas de Cameron não estão a aparecer. Falamos ainda de Boris Johnson, falamos de Michael Gove. Eu acredito que existirá pessoas... George Osborne, David Davis... Exatamente, David Davis duvido, mas talvez sim, o primeiro será uma possibilidade, que se fale como potenciais líderes, porque aqueles que estiveram no debate anterior ou na corrida anterior à liderança destruíram um grande capital político público. Vamos ver. Bom, temos agora o Ricardo Alexandre, também em Londres, editor de política internacional da RTP. Ricardo, tens também acompanhado esta eleição e a política britânica há muitos anos. Estás surpreendido com o desenlace eleitoral, com a capacidade de em poucos minutos, poucas horas, de se encontrar uma solução governativa? Que perspectivas é que isso te dá para o início das negociações com o Brexit, se a visão
que eu sei que tens muito pessimista sobre esse processo, se fica confirmada com tudo aquilo que está a acontecer. Boa tarde. A rapidez no encontrar da solução não pode ser dissociada do medo que o Partido Conservador tinha da alternativa. E esse receio foi explícito e foi utilizado abundantemente durante a campanha, e mesmo já após o desfecho eleitoral, por parte de algumas vozes do Partido Conservador, que receavam mesmo que, se não fosse encontrada uma solução, poderíamos ter Jeremy Corbyn a avançar com o governo minoritário, uma vez que o Partido Trabalhista fez questão de dizer que estava pronto a levar para a Câmara dos Comuns o programa do partido, o programa eleitoral que apresentou, e que teve, apesar do partido ser derrotado, teve um resultado considerado muitíssimo bom face às expectativas iniciais. O Partido Trabalhista confiava. John McDonnell, o Ministro Sombra das Finanças, dizia hoje de manhã numa entrevista à BBC, dizia no dia seguinte de manhã numa entrevista à BBC, que obviamente que se o partido avançar com o programa que submeteu ao eleitorado para um governo minoritário, vai ser difícil deputados, mesmo de outros quadrantes políticos, chumbarem propostas como gratuitidade dos almoços para as crianças das escolas primárias, abolição das propinas universitárias. Portanto, foram exemplos dados como medidas cujo chumbo seria considerado altamente impopular e, portanto, contaria o Partido Trabalhista que, para além da sua base de apoio, pudesse ir buscar mais apoios políticos para fazer aprovar no Parlamento medidas como estas. Claro que nem tudo poderia ser assim tão pacífico, obviamente, e, de facto, o Partido Conservador mexeu-se rápido. Theresa May mostrou que a morte em política não é a mesma coisa que a morte em biologia, e aquilo que parecia ontem à noite quase uma evidência, quando vários analistas apontavam para a possibilidade dela ter de se demitir, Theresa May foi à rainha e mostrou-se disposta a encontrar uma solução encontrada com um partido com quem os conservadores têm laços já há bastante tempo, portanto não é nada propriamente de surpreender, e é interessante verificar quem são algumas destas companhias, desta rapaziada que se vai juntar a Theresa May no governo, quem são os 10 deputados dos unionistas da Irlanda do Norte. Então percebemos que há um senhor chamado Ian Paisley Jr., filho do histórico referendo Ian Paisley, um duro dos unionistas, mas também é preciso dizer que foi fundamental para se chegar a um acordo de paz na Irlanda do Norte. É o filho dele, é um dos deputados com mais voz, como no Parlamento, um deputado bastante ativo, foi um antigo primeiro-ministro na Irlanda do Norte e um líder da campanha do Brexit, e isto é que é importante. Temos o mais jovem deputado de Westminster, um homem de 32 anos, que já foi mayor de Belfast, de Gavin Robinson, mas depois temos uma antiga assessora do reverendo Ian Paisley, temos homens da Ordem de Orange, temos homens que foram essenciais estavam na equipa que conseguiu chegar ao acordo de sexta-feira na Irlanda do Norte, mas não propriamente pessoas que conseguiram levar a bom porto esse acordo, mas sim gente que rompeu a meio, portanto que não quis o acordo. Temos gente que avançou com uma cláusula de consciência para permitir a determinadas pessoas invocar essa cláusula em caso de celebração de casamento entre pessoas do mesmo sexo, portanto gente extremamente contra casamentos entre pessoas do mesmo sexo, e portanto é um bocadinho isto, e até um David Simpson, deputado de Upper Bam, um presbiteriano, que não só votou contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, como diz que no Éden, no paraíso, era Adão e Eva e não Adão e Steve. Portanto, são pessoas como estas, ou como Gregory Campbell, um homem que apoia
reintrodução da pena de morte para casos de homicídios em massa. Portanto, é gente bastante conservadora que se junta agora a Theresa May para ajudar a viabilizar o próximo governo. E assim, com este balanço possível sobre aquilo que está a acontecer no Reino Unido, com as implicações para outros países europeus, para o debate da União Europeia, para o clima pré-primeira ronda negocial em Bruxelas, que nos despedimos desta emissão do Rua do Mundo. Obrigado à Mafalda Damas a partir de Londres, Rui Tavares e Ricardo Alexandre, editor de Política Internacional da RTP. O Rua do Mundo é um podcast quinzenal gravado na Rua das Gaivotas, número 6, sede do Teatro Praga, em Lisboa, inserido também no projeto Ulisses. Temos o apoio do podcast É Apenas Fumaça, que nos distribui. O nosso agradecimento a todos os que nos seguiram e até ao próximo Rua do Mundo.